Fala galera, Kainan Santos aqui, vamos lá, né? Tá todo mundo falando, eu vou ter que falar também sobre o caso do Léo Lins, né? Cara, é inaceitável esse país, assim, eu vou tentar resumir aqui, porque é difícil falar de um assunto assim tão, como a maioria tá fazendo, né? Rapidamente, que é um assunto até um pouco mais extenso. Mas vamos lá, vamos tentar resumir. Num país que elege Lula, Bolsonaro e toda essa corja que tá aí, tu quer esperar o quê? Cara, um presidente que foi condenado, foi solto e reeleito. O outro é um genocida, maluco. Se o Leonid tá preso e o Bolsonaro não, é injusto. Porque o Bolsonaro fez atitudes e ações tão piores quanto, ou piadas também racistas, e está solto, né? Ah, mas o presidente pode fazer piada racista, né? Homofóbica e tudo mais. Agora um comediante não pode, mas o presidente do país pode, né? Negar vacina, matar os outros, roubou, corrompeu, fez... Enfim, o outro robô lá pegou 400 anos de cadeia e está solto. Então, o que esperar de um país onde a elite política e econômica comete todos os piores crimes? O nosso país é homofóbico. A nossa elite econômica é toda homofóbica, preconceituosa, racista, misógina e tudo que você imaginar. Então, se o governo faz tudo o que faz, eu acho assim, a maior paradoxidade dessa discussão todo santo dia, milhões de crimes são cometidos, de racismo, de preconceito. A sociedade é assim, a estrutura socioeconômica é assim, a política é assim, os poderes econômicos são assim, né? Os grandes burguesistas aí são machistas, são preconceituosos, o sistema econômico é machista, preconceituoso e racista, e ninguém faz nada, ninguém fala nada. Crimes todos são crimes reais são cometidos todo santo dia, e ninguém faz nada, e ninguém é preso, e fica tudo por isso mesmo, mas aí a população está preocupada com um pseudo-crime, porque é um pseudo-crime. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A lei, ela não pode ser subjetiva em nenhum momento. Se é um caso subjetivo, abstrato, contextual, já acaba, já não tem veracidade, já não tem força, já não tem verdade naquilo, porque é um caso subjetivo, abstrato. É subjetivo, é abstrato. Se as pessoas estão discutindo, não tem fato. A lei tem que se basear no quê? Na prova. Ó, a prova está aqui. Não é o que eu acho, é o que eu posso provar e é o que os fatos mostram. Então, se é algo que os fatos são discutíveis, são subjetivos, é abstrato, como é que a lei, você pode não gostar, você pode odiar o cara, você pode achar o que você foi, tá tudo certo, direito seu, processar e tudo. Agora, a lei, imputar um crime, definir um crime que não é crime, sem prova concreta de que é crime, porque toda a discussão aqui é subjetiva, é abstrata, é opinativa, é contextual. Eu acho que não é, você acha que é, tem gente que acha que é, tem gente que acha que não é. Cadê a prova? Porque quando eu faço uma piada sobre uma coisa subjetiva, por exemplo, se eu chego e falo que o fulano é uma pessoa diretamente, ou um grupo diretamente, aí é um crime. Agora, se eu faço uma coisa que é interpretativa, não tem como, né? Tem gente que, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu desde pequeno, eu posso até ser considerado deficiente, porque quando eu tenho TDAH, dislexia, etc, né? Quando eu era pequeno, as pessoas me chamavam de perna torta, porque minhas perninhas eram tortas, né? Super criativo, né? E aí, eu sofri bullying, eu era perseguido, me batiam no colégio. Então, assim, eu sofri todo tipo de perseguição, de bullying, de preconceito e tudo mais. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E agora, sabe o que é o mais engraçado? A maioria das pessoas que estão criticando o fato, né? Primeiro, são hipócritas, porque não fazem nada contra casos verídicos. Sabe qual é a grande realidade? As pessoas se incomodam por não ter poder nenhum, né? São hipócritas, por não fazer nada por casos reais. Porque todo mundo está preocupado com a piada com deficiente físico, com a piada com negro, mas ninguém faz nada para mudar a estrutura social que é preconceituosa, que é separatista, que é
divisória, né? Você vai em qualquer órgão público, a mesma justiça que está prendendo alguém por racismo é racista. A mesma lei que está julgando alguém por preconceito é preconceituosa, porque você vai num órgão público, não tem, a maioria dos órgãos públicos não tem preparo para atender pessoas com deficiência. A sociedade como um todo não está nem aí para casos reais de preconceito, de racismo, de desigualdade, de injustiça. A sociedade como um todo não está preocupada com os deficientes, nem com o racismo, nem com as pessoas negras, porque não estão lutando contra as evidências, contra os fatos reais que acontecem no dia, os crimes reais que acontecem no dia a dia. As pessoas que cometeram um crime mesmo de racismo não são soltas, estão presas, não estão presas. Então, assim, é ridículo, é paradoxal, é ultrajante, é idiota, sabe, é burro, né? Qualquer crítica, mas é o que eu falo. O que a gente vai esperar de um país onde Lula e Bolsonaro são presidentes? Se um país, né, as pessoas têm um nível intelectual, cognitivo, sabe, para eleger Lula e Bolsonaro, porque se eles foram eleitos é porque a maioria decidiu. Então, um país que decide, um país onde não tem como generalizar, mas onde a maioria decide que um ladrão, um preconceituoso e um machista, como os dois bandidos criminosos, como Lula e Bolsonaro, merecem ser o presidente do país, quem dirá o resto, né? Agora, a maior erro dentro dessa discussão toda é a justiça faz o que bem quer e dane-se, sabe? É simples assim, o governo faz o que bem quer, a justiça faz o que bem quer e dane-se, porque é a interpretação de um juiz, acabou. A interpretação da lei. Isso mostra como o nosso país está afundado na lama, porque o poder político, judiciário e econômico faz o que bem quer. Porque tem pessoas aí que cometem crimes absurdos e fica por isso mesmo, porque o cara é rico, é super poderoso, é influente, entendeu? Agora, se é um artista que discute, que critica o governo como um todo, indiferentemente da posição política dele, não pode, né? E outra coisa, vamos ser mais sinceros ainda, se o Léo Lins merece estar preso, prende metade da população brasileira. Porque metade, é isso que eu falo, o governo vai contra o sistema, vai contra a realidade. A maioria das pessoas já fez e faz piadas desse tipo. Isso não quer dizer que ninguém é racista. Porque o que define o crime é uma ação concreta. É eu ser de fato preconceituoso, é eu ser de fato atitudes reais de preconceito. E não pseudo-ações que possam ofender talvez uma pessoa ou outra. É contextual, tem gente que se ofende, tem gente que não ofende, tem gente que acha que é crime, tem gente que acha que não é. Crime é, de fato, aí é o que eu falo, análise concreta. A maioria da população faz essas piadas, eu faço, todo mundo já fez, né? Isso não faz ninguém racista, são só piadas. Eu zoo meus amigos que são gordos, que são negros, e eles me zoam, né? E vice-versa, porque é uma coisa cultural, uma coisa normal, e ninguém é criminoso por causa disso. Se for assim, prende metade da população brasileira que faz esse tipo de piada, as pessoas fazem no dia a dia. E não é e tá tudo certo, entendeu? Isso é meio que querer criar uma nuvem de fumaça com uma série de coisas. Os caras lá no INSS, ninguém foi preso. Isso não é crime, entendeu? Crimes absurdos no Brasil não é crime. Agora, uma piada que pode ou não ofender algumas pessoas, ou pode ou não ser um crime, é algo tão sério, tão levado a sério. É ridículo esse país. E outra, vou fazer um elemento maior que ninguém falou. O humor, as pessoas não têm capacidade cognitiva para entender isso, tá? Intelectual. O humor, ele não é só uma forma de arte para te fazer bem. Como qualquer outra forma de arte, ele pode ser usada como ironia para criticar fatos verdadeiros. Então, quando um artista, não que eu faria porque eu acho piada sem graça, mas quando um artista faz uma piada, na verdade, não é só com a intenção de fazer rir, mas, sobretudo, com a intenção de fazer rir sobre um fato real. Então, quando alguém faz uma piada sobre qualquer assunto que existe na realidade, como preconceito, como abuso sexual, como racismo, como desigualdade, ou qualquer coisa do gênero, quando você faz uma piada sobre o assunto, você está falando, isso não deveria existir, mas vamos rir de algo que existe. Isso é uma das ferramentas que o humor serve. Não só para fazer você se sentir bem ou não, mas para fazer piada ou ironizar, por isso que é humor, ironizar a realidade. Então, quando alguém faz uma piada sobre a realidade, está ironizando
algo que acontece, algo que é real. Eu não faria, sinceramente eu acho sem graça. Eu acho sem graça, piada, por exemplo, de abuso sexual, mas não é uma. É a mesma coisa, não é uma. Eu não estou aqui reforçando, eu não estou aqui induzindo, né? Eu não estou fazendo apologia, eu estou simplesmente fazendo piada de um fato concreto que acontece e que ninguém faz nada. Milhares de crianças são abusadas todo santo dia, crianças são vendidas todo santo dia, inclusive pelo próprio Estado, né? E aí ninguém faz nada. O abuso infantil acontece o tempo todo e ninguém faz nada, mas as pessoas se preocupam com uma piada sobre o assunto que acontece na realidade e ninguém faz porra nenhuma para mudar essa merda desse país. E as pessoas se preocupam com uma pseudo-piada, mas ninguém se preocupa em tomar atitudes concretas contra o fato. Enfim, e essa é a minha opinião. Nada disso tem base legal, é injusto, e se é feito, tem jurista defendendo. Por quê? Porque é uma inconstitucionalidade, é um crime que o Estado permite que aconteça o tempo todo. A lei brasileira é ridícula, o Brasil é a verdadeira piada, nós somos a verdadeira piada. E é uma vergonha você achar que faz sentido racional você prender alguém por uma pseudo-piada. Não é um crime de fato. Enfim, quer saber? Esse país é uma vergonha, esse país é a maior piada da história da humanidade. Beijo do mar, tamo junto.